24 de outubro, sexta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com o Humberto Ferreira, onde vamos abordar o debate das eleições do Benfica que ocorreram na passada quinta-feira. Humberto, antes de mais, quem se apresentou melhor preparado? Bom dia, Pedro. Acho que Rui Costa foi quem se apresentou melhor preparado. O Rui Costa sabia perfeitamente também que ia ser o grande alvo da parte da maioria dos outros candidatos à presidência do Benfica, e eu acho que na reação aos ataques Rui Costa acabou por se apresentar bastante preparado. Num olhar, se quisermos, um bocadinho mais abrangente, João Diogo Manteigas acabou por ser aquele que foi mais direto na objetividade das suas ideias para o futuro, enquanto que Rui Costa estava mais preparado para a reação aos ataques que poderia ter. João Diogo Manteigas acabou por apresentar, se calhar, as ideias de uma forma mais concreta e de forma macro e até com algum detalhe das ideias que tem para o Benfica, e nesse aspecto João Diogo Manteigas acabou por partir um bocadinho mais à frente. Por exemplo, Martim Maier, que andou a fazer-se uma campanha, até diria algo surpreendente, mediante a forma como se apresentou e bastante positiva, perdeu-se ontem um bocado na forma como se quis apresentar no debate, até numa fase inicial muito preso ao estilo de Junkers, como sendo a sua grande bandeira para a organização futebolística, depois até com uma visão um bocado mais megalómana. Cristóvão Carvalho deixou cair por terra um bocadinho aquela ideia de trazer Jürgen Klopp para o Benfica, porque já levantou o véu de que José Mourinho tem mais historial que Jürgen Klopp, e que quando pensou em Jürgen Klopp pensou num treinador de dimensão mundial, e havendo esse treinador já dentro do Benfica, portanto já deixou cair um bocado essa ideia de trazer Jürgen Klopp. Ainda assim apresentou sempre com uma visão muito macro, a 12 anos, quando as eleições são para os primeiros 4, e portanto acabou por não trazer tanto essa preparação centrada num futuro imediato e deste ato eleitoral para 25-29. Depois João Noronha Lopes visou muito na sua preparação, na organização que quer trazer para o Benfica, e um dos pontos em que ele acabou por ser visado por parte de todos os outros candidatos era o facto de não apresentar ideias concretas para efetivar na reestruturação das águias, mas sim, e foi muito apontado o dedo dos nomes que traz para a estrutura serem pessoas com nome, mas não terem experiência na área desportiva ou nas referidas áreas do desporto, e portanto foi muito visado por isso. Neste olhar um bocado mais global, e olhando para Luís Filipe Vieira, preocupou-se muito com o que já tinha e com o que fez no Benfica, mais do que olhar para a frente, usou o seu exemplo feito no passado como sendo algo que quer replicar no futuro. Portanto, neste olhar da preparação, eu acho que Rui Costa sabia perfeitamente ao que ia encontrar. Veio aqui uma espécie de mini Assembleia Geral, com 5 pessoas que estavam muito preparadas para visar Rui Costa em determinado momento. Luís Filipe Vieira não teve tanto essa visão, todos os outros tiveram muito essa visão. Houve aqui um debate que acaba por ser bastante partido, até com muitos ataques de João Noronha Lopes a Rui Costa também a fazer esse contra-ataque. São dois candidatos que, nas previsões que possam existir a nível de sondagens, mesmo sendo este um exercício muito difícil de ser feito, desde logo porque não pode haver partilha de dados e não existem sondagens fiáveis sobre quem efetivamente responde, possa votar. Portanto, nos exercícios um bocado putativos, coloca-se João Noronha Lopes e Rui Costa como sendo os dois mais fortes nomes a seguirem em frente para uma possível segunda fase, e portanto, ao olhar a esse lado, houve um debate muito centrado também aqui neste duelo entre os dois, mas eu diria Rui Costa melhor preparado para reagir ao debate, João Diogo Manteigas melhor preparado para a visão que quer levar para os benfiquistas se for eleito presidente do Benfica. Qual foi o momento de maior diferença? O momento de maior diferença que eu notei prendeu-se muito com estas ideias macro que os 6 candidatos têm para o clube. Se, por exemplo, Rui Costa olha para os 4 anos de uma forma ancorada a querer replicar no tempo, e o projeto de Rui Costa está muito assente nesta ideia de que
os 4 primeiros anos foram de reestruturação de alguns problemas que existiam no Benfica e, portanto, a visão de Rui Costa é olhar para a frente com uma visão de continuidade. João Noronha Lopes, por exemplo, acabou por trazer essa visão de reestruturação e uma visão muito de associativismo, e essa é uma outra diferença. Luís Filipe Vieira olhou para a vertente desportiva do futebol como sendo a sua ideia macro. João Diogo Manteigas prendeu-se muito também no lado de futebol, mas nunca descurou a visão do sócio. Foi uma ideia muito vincada por João Diogo Manteigas, a visão de trazer o sócio para o centro do clube. Cristóvão Carvalho centrou-se muito na parte económica e diz que o Benfica só pode ser, no fundo, sustentável mediante aqui quase, a palavra pode ser forte, mas para as pessoas até chegarem ao ponto final, ao endividamento, com uma linha de crédito de 400 milhões para reestruturar financeiramente o clube, e este é um ponto muito importante, enquanto que Martim Maier centrou-se muito na sua visão até exterior para trazer um Benfica quase de centro da Europa para Portugal e apoiado muito na visão mais do centro da Europa e até tendo por base precisamente a ideia central que está na cabeça de Junkers. Portanto, há aqui há muita divergência nestas ideias sobre o que é efetivamente a ideia macro de 4 anos para cada um dos candidatos, sendo certo que todos eles demonstraram que a visão de equipa de futebol principal e a competitividade de ganhar e de trazer títulos à equipa de futebol principal faz com que o Benfica possa se tornar mais seguro e coeso para esses 4 anos. Numa ideia macro, há ideias muito distantes e até elas depois podem todas convergir, mas sobre a importância, cada um tem ideias muito distantes uma das outras. Na ideia principal, há pouco que os separa, desde logo esse reforço da equipa principal e o ganhar com a equipa principal, e depois também a importância dos direitos televisivos. Foi uma bandeira levantada por todos eles, foi de resto um dos temas do debate, e em todos eles convergiram sobre algo que depois aqui a especificidade técnica de cada um acaba por vir ao de cima, porque Rui Costa, por exemplo, nesse ponto acabou por dizer que não acredita que o próprio decreto-lei possa avançar por causa de algumas irregularidades. Luís Filipe Vieira contrapôs e disse que esse decreto-lei vai mesmo avançar. Rui Costa diz que se avançar por uma verba abaixo daquela que o Benfica recebe até agora, que rondam uns 50 milhões ano, que é algo que o Benfica tem que vai batalhar como tendo que receber, no fundo, ser ressarcido por essas perdas, porque foi algo que foi prometido que seria maior ou nunca seria inferior a esses valores que agora os clubes recebem, e portanto essa bandeira de batalha Luís Filipe Vieira atirou para um valor de 70 milhões por ano durante os primeiros 2 anos desta negociação, que são aquelas soltas que o Benfica vai negociar entre 26 e 28, a partir daí entra a centralização de direitos televisivos. Portanto, este lado acabou por ser um bocadinho divergente na forma de pensar de cada um deles, com João Diogo Manteigas a falar sobre os quadros competitivos. Este ponto, estando eles em consonância, todos eles, sobre a ideia dos direitos televisivos terem que ter o Benfica como ponto central, a forma de executar foi bastante distante de todos eles, apresentada ao longo deste debate. Achas que os benfiquistas ficaram esclarecidos? Eu acho que os benfiquistas foram ficando esclarecidos ao longo deste período de tempo, mas era elementar este debate, até porque foi algo que nunca tinha acontecido, e este é um dos pontos altos da noite de ontem, é o facto do canal do clube ter conseguido pela primeira vez juntar 6 candidatos, 6 listas candidatas à presidência do clube, e ter feito quase que uma tábua rasa, uma grelha. Não havia nada mais importante para mostrar. O debate inicialmente teria a duração de 3 horas, acabou por ter 4 horas e 20 de debate, prolongou-se pela madrugada, terminou à 1h30 da manhã, sensivelmente, terminou com Luís Filipe Vieira a dizer que já não havia mais ninguém para falar. Foi algo que até eu diria que não ficou, foi um dos pontos menos bonitos do próprio debate, quando até Martim Maier queria dizer mais alguma coisa, Luís Filipe Vieira quase com
que a dizer não, já não interessa dizer mais nada, porque as mensagens já foram partilhadas e, portanto, não há mais nada para dizer, e o pivô acabou por terminar o próprio debate, mas eu acho que este é um ponto bastante importante sobre a sessão de ontem, porque de facto o canal do clube acaba por surgir para este objetivo de mostrar aos adeptos as ideias dos candidatos à presidência. Isso já o tinha feito com algumas entrevistas, ou entrevistas a todos os candidatos. Se os candidatos já se tinham desdobrado em entrevistas a outros fóruns, nomeadamente também aqui no 00, onde apenas por não termos tido resposta não houve entrevista a Rui Costa, de resto houve entrevista aos 5 restantes candidatos, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteiga, Cristóvão Carvalho e Martim Maier. Houve entrevista a todos eles, houve convite a Rui Costa, não houve resposta a esse convite. Portanto, os benfiquistas já foram ficando esclarecidos ao longo deste período de tempo e principalmente nestes fóruns, mais do que as grandes televisões, onde muitas das vezes se debate o dia a dia, os candidatos já foram conseguindo explanar as suas ideias neste período de muitos meses, já que foram trabalhando, indo a casas, participando em várias videocasts e podcasts, mas este debate era fundamental porque eles nunca tinham estado sentados, neste caso de pé, todos a conversar e a debater sobre ideias principais. E, portanto, eu acho que houve, inevitavelmente nestes períodos, há sempre ideias que podem ser quebradas de algo que estava pré-concebido. Há candidatos que são melhor preparados e estão mais habituados, no fundo, a aguentar com este tipo de pressão, e essa pressão também é algo que é essencial ou existe em alguém que é presidente do Benfica. Portanto, se não conseguem aguentar um debate daqueles, é quase como não ter perfil para poderem ser presidentes do Benfica. Portanto, é quase que uma prova de fogo também para irem a votos, e eu acho que na generalidade, uns melhores, outros piores, mas todos conseguiram passar também por esse teste. Ainda assim, eu acho que nem toda a gente está esclarecida. Há aquela ideia de que 20% das pessoas só decidem em quem vão votar ou que voto vão exercer na hora de votar, e portanto eu acho que essa situação ainda existe em 20% dos benfiquistas que vão votar neste sábado para eleger o próximo presidente do Benfica. Houve algum momento de tensão ao longo do debate? Há aqui 2 ou 3 momentos que eu acho que já era previsível existir, esses momentos de tensão. Havia uma grande dúvida para perceber como é que iria ser a relação entre Vieira e Rui Costa depois deste período. Rui Costa foi dizendo várias vezes, e Vieira também, que nunca se tinham visto desde que Rui Costa assumiu a presidência indigitado do Benfica, depois da detenção de Luís Filipe Vieira e a mágoa que isso causou a Luís Filipe Vieira. Houve um tom, de alguma forma, até paternalista, que acabou por não ficar bem a Luís Filipe Vieira para com Rui Costa durante grandes partes do momento do próprio debate, e esse é um momento que acaba por não ser muito bonito. A constante troca de, não é acusações, mas o relegar para segundo plano as ideias ou os projetos que Rui Costa e João Noronha Lopes foram tendo ao longo do debate, com Rui Costa a questionar João Noronha Lopes se ele sabia que Nuno Gomes, que será vice-presidente do Benfica se João Noronha Lopes for presidente, apoiou Proença à presidência da Federação, e João Noronha Lopes acabou por dizer que Rui Costa também apoiou, e portanto não bate a bota com a perdigota aqui nesta troca de argumentos entre um e outro candidato. O assunto em que João Noronha Lopes puxa de uma ata em que revela que votou a favor da construção do novo estádio. Luís Filipe Vieira foi atrás pegar na ata a dizer que a ata estava rasurada, que João Noronha Lopes não soube desenvencilhar-se bem daquela situação, de mostrar que se era verdade ou falsa. Há uma grande sombra em torno daquela ata hoje, nesta altura, porque ninguém sabe se aquela é verdadeira, se aquela foi arrasurada, se aquela foi validada ou não foi validada. Mas foi um trunfo que João Noronha Lopes quis trazer para o debate, porque foi ele que trouxe esse assunto, interpelando Rui Costa, e depois acabou por ser apanhado no meio da curva quando o Luís Filipe Vieira acaba por dizer a situação
daquela ata ser uma ata que está rasurada. Há um momento em que Luís Filipe Vieira diz a Rui Costa que ele não fez nada nas casas e que a demonstração disso é o facto das casas do Benfica terem todas a fotografia de Luís Filipe Vieira à presidente e nenhuma delas ter a fotografia de Rui Costa. Esse momento é um momento, eu não chamaria baixo, mas é um momento que deselegante, se assim quisermos, e que aqueceu o debate num sentido menos bonito. A forma como o Martim Maier foi interrompendo muitas das vezes aquilo que os outros candidatos iam também dizendo, é algo que, quando os outros candidatos tentavam concluir uma ideia ou pôr uma ideia, constantemente Martim Maier foi dizendo que ele é que tinha as ideias, os outros acabavam por não ter. Pois acaba por existir ali um momento engraçado, que é quando João Diogo Manteigas dá a camisola de ciclismo a Cristóvão Carvalho, ele depois dá-lhe novamente, entrega-lhe a camisola, e portanto houve momentos sui generis, de tensão não houve nenhum assim de sobremaneira, acho que houve uma bastante elevação por parte de todos os candidatos. É claro que com 4 horas de conversa há momentos de maior relaxamento, e esses também aconteceram, com Luís Filipe Vieira em certa altura a andar a caminhar, a quase a fazer alongamentos. São muitas horas de facto em que se está em direto, e muitas delas de pé, e portanto há ali momentos que naturalmente alguém ou todos eles tentam relaxar de uma forma diferente. Luís Filipe Vieira acabou por fazer desse sentido. E agora, como vai decorrer o ato eleitoral? Estamos a falar de um ato eleitoral que vai decorrer neste sábado entre as 8h30 da manhã e as 10 da noite. O Benfica vai ter os 2 pavilhões abertos no Estádio da Luz para que os sócios possam votar, e depois há outros 107 locais dispersos pelos 18 distritos de Portugal continental e também das ilhas, onde os sócios podem votar, e há 25 locais no estrangeiro onde os adeptos ou os sócios do Benfica, com cotas em dia e 1 ano de associado, vão poder exercer o seu direito de voto. Importa dizer que este é um ato eleitoral que tem que eleger automaticamente um candidato com 50% dos votos mais um. Portanto, se isso não acontecer, e é bem provável que no sábado nós não vamos saber quem é que é o presidente do Benfica, primeiro porque a votação vai ser física, os votos terão que ser contados, são 6 listas, portanto é muito provável que só madrugada dentro é que vamos saber quais foram os resultados finais, e esses resultados finais podem levar a que exista uma segunda volta, que está já previamente agendada para o dia 8 de novembro, em que estarão nessa segunda volta os 2 candidatos mais votados. Se existir uma maioria absoluta, que são 50% dos votos, mais um, esse candidato será o próximo presidente do Benfica. Se isso acontecer este sábado, se não acontecer, tem que haver uma segunda volta com 2 listas, e daí sairá então o presidente do Benfica. Obrigado, Humberto. Deixo o apelo aos nossos ouvintes para irem ver as entrevistas que fizemos a cada um dos candidatos. Fiquem connosco, fiquem com o 00.